Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estava olhando aqui, está acontecendo agora o campeonato TP Sigma em Malmö, na Suécia. E tem uma turma da pesada jogando lá. Então eu vou trazer algumas partidas para vocês. Já está na terceira rodada. Mas eu não tinha visto, eu nem tinha conseguido achar as partidas, eu achei hoje. Mas eu vou começar a terceira rodada, tá? Mas olha quem está jogando. Está jogando o Vincent Keimer, o Korobov, o Rigais, o Sviller, Abdul Satorov, Grandelis, Juwei e o Maurice. Esse eu não conhecia, mas ele tem 2.605. O resto é tudo rate muito alto, são os jogadores muito fortes. Vamos ver a partida que o Rigais jogou contra o Marc-Andrea Maurice. É pelo nome da Itália. Né? Mas bora lá. O Rigais está de brancas e o Maurice está de negras. Jogou D4, D5, C4, E6, cavalo F3, cavalo F6, C3, C6, C por D5, é o gambito da dama recusado, né? É a variante das trocas, E por D5, C por D5, E por D5, bispo F4, bispo F5, E3, cavalo de BD7, H3, bispo B4, cravou o cavalo, dama B3, atacou o bispeto, dama B6, defendeu o bispinho, G4, atacou o bispo, bispo G6, cavalo H4, atacando o bispo, bispo E7. Aqui, ó, poderia ter assistido jogador. Poderia ter jogado A5, né? Descer cavalo por bispo lá. Aqui avançava A4. Dama recuava, dama por C2. H por G6, capturava o cavalo. Abria uma coluna. Deixar semi-aberta a coluna H. A3, atacando aqui os dois lados. Nossa, aqui o Rock, que corajoso, hein? Apesar que não tem o bispo das brancas. Né? As negras não tem o bispo das brancas. Dama A5, atacou o cavalinho. Cavalo E2, caiu fora, que ia perder o cavalo. Rock. Torre de A, isso daqui é só uma variante, tá? Torre de A, B1. Torre de A, A7. Essa partida foi jogada no... Essa variante foi jogada no torneio de Artings Master em 2023. É novinha essa parte. Mas eles começaram a mudar. Cavalo agora voltando, né? A partida aqui, bispo E7. Cavalo por G6. H por G6. F3. Reforçando o meio. Cavalo F8. Bispo G3. Cavalo E6. Rei F2. O reizinho para proteger os peões. Ajudar na proteção. Bispo D8. Rei G2. Sair o negócio do rei para Casas Brancas. Que eles não têm o bispo de Casas Brancas. As negras. Bispo C7. Trocar os bispos. Bispo F2 não quis. Fez o certo ele guys. Ficar meio manco, né, com o bispo só não vai resolver muita coisa. Não. Bispo D6.
H4, dama C7, bispo E2. As negras estão ameaçando. Na realidade, as negras estão virando todas as peças para cá, tudo em direção ao rei. Só não tem a torre aqui, só essa torre que não está atacando. O resto, todas as peças estão mirando o roque. Roque, torre de A, E1, B5, G5, atacou o cavalinho, cavalo H5, F4. Se o cavalo entrar aqui, não permite trocar, né? Com esse peãozinho aqui. Cavaleiro ele sacrificou, até eu ia falar isso, cavalo de HF por F4, cheque. E por F4, agora vai entrar cavalaria, bispo, tudo, né? Cavalo para F4, cheque. Rei F1, B4, cavalo D1. Mas as brancas aqui, o rei tá bem definido, então as peças fortes, tudo na defesa do rei também. Torre de A, E8, agora começou o ataque feroz mesmo. Bispo F3, tirou o bispo. Quer trocar? Vamos trocar, né? Torre por E1, bispo por E1. E atacou e ainda permite aqui atacar o bispeto. Dama C8. Bispo D2, resolveu atacar o cavalo. E a dama ameaçando entrar aqui por aqui, né? Acho que não dá ainda, mas dama F5, tá chegando mais perto. Bispo por F4. Aqui, ó, bispo por B4. Eu teria jogado esse bispo por B4 mesmo. Bispo por B4, rei G1. Mas o que eles jogaram foi isso daqui. Dama por F4. Dama E3, trouxe a dama. É que ele tem vantagem de uma peça, né? As brancas. E tá com 2 peões a menos. Dama F5, não quer trocar a dama. Rei G2. Dama C2, cheque. Podia ter jogado bispo F4, atacava a dama E7. Dama C2, cheque. Cavalo F2. B3. A por B3. Podia também ter jogado aqui dama A7. E o bispo atacar o cavalo. Mas jogou dama. Esse daqui é a variante, tá? Agora aqui dama C2, cheque. Rei, dama E2. Dama F5. As ligas não querem trocar dama, né? Dama E3 e as brancas querendo trocar. Aqui talvez uma boa da dama aqui jogar dama D2, né? Mas jogou bispo F4, atacou a dama. Uma das alternativas é essa, jogar bispo B2, F2, dama por B2 e começar a tentar equilibrar, mesmo com a peça a menos, ficar com vários peões a mais. Né? Mas o que eles jogaram foi isso daqui, dama F2, torre E8, torre E1, querendo trocar as damas, ele quer trocar tudo, desculpa, querendo trocar as torres, trocar torre por E1. Podia ter jogado torre E6 aqui, né? Pra tentar reforçar os peõezinhos do centro aqui, né? Daí torre por E6, dama por E6. Mas jogou dama por E1. Rei H7. O rei ficou bem protegido aqui, né? O rei das negras até. Dama E2. Vai tentar avançar o peãozinho. Mas não vai, né? Que senão a branca também
Podia ter jogado dama por B4. Entrava dama C2, cheque. Cavalo F2. Bispo E3. E agora a dama também podia ter entrado lá embaixo, né, para cá. Mas vamos ver. Jogou dama E2. Bispo D6. Aqui podia jogar bispo C7 também. Jogou dama D2. Aqui talvez fosse melhor esse dama E3, né? Voltar, né? Onde estava. A5. Aqui poderia jogar bispo F4. Dama E2. Ou dama por B4. Dama C2, cheque. Cavalo F2, daqui já foi. Bispo E3. E a dama poderia voltar correndo para defender, né? Mas se a dama voltasse para defender, ele ganhava mais espiãozinho. Vou jogar bispo C7. Mas jogou o quê? Cavalo F2. Já defendeu. Bispo C7. Aqui ele poderia ter jogado também a dama C8. Bispo G4, atacando a dama. Dama B7. Para tentar, talvez, empurrar esse peãozinho. Né? Mas jogou bispo E7, bispo D1. Para defender aqui qualquer coisa, qualquer tentativa das brancas de avanço das negras aqui. Mas eu podia ter jogado bispo G4, atacando a dama de novo. A dama B1, a dama entrava aqui. B3. Bispo, os peõezinhos estavam protegidos pela dama, sossegado e tranquilex. Mas jogou bispo D1, dama E6. Dama D3. Rei G8. B3. Dama D6. Cavalo G4. Aí o cavalo impede aqui a dama de entrar aqui. A dama impede a dama de entrar aqui. Interessante, né? Dama E6. Aqui poderia ter jogado dama F4. Dama E3. Trocava as damas. Cavalo por E3. Rei F8. E assim, cavalo e bispo contra bispo. E 7 peões contra 5. Acho que está em desvantagem ainda. Né? Mas vamos lá. Mas o que eles jogaram na partida? O Maurício. Dama E2, o Eligás está querendo trocar. O Maurício não quer. Dama E3. Para impedir a entrada da dama aqui. Bispo B6. Atacando o peãozinho. Cavalo E5, atacando a dama. Dama E7. Dama F4. Dama E8. Por quê? Na realidade ele jogou aqui, ele está protegendo aqui. E também está protegendo o peãozinho aqui, né? Ele está protegendo o ataque aqui e aqui. Bispo C7, atacando o cavalo. Podia ser, né? Essa é uma variante. Ele avançou com G5, H5, G por Z5. Bispo por H5, isso é uma variante também. G6. Mais o que eles jogaram foi dama E8. H5, avançou. G por H5, que é abrir a defesa das negras. Está bem seguro o rei lá onde estava, né? Bispo por H5. G6.
bispo G4, bispo C7, dama F6, bispo D8, dama por C6, capturou o peãozinho, trocou as damas, dama por C6, cavalo por C6, bispo por G5, e agora tem 5 peões contra 3, e só tem um peão das negras. Agora vai começar o cavalo a pular por todo lado. Cavalo por A5, bispo E7, bispo F3, vai atacar mais um peãozinho, F5, vai atacar o peãozinho. Agora caiu a casa, né? 3 contra 3, rei G7, bispo C4, rei F6, cavalo B7, G5, D5, avançou, rei E5. Perigaz foi esperto, colocou todas as peças dele nas casas brancas, todos os peões, todas as casas dele estavam na casa branca. D6, avançou, coisa para trocar, bispo por D6, cavalo por D6, rei por D6. Agora ele vai bloquear com o rei aqui os peões, e depois vai ganhar tranquilex. Rei E3, G4, bispo A6, F4, rei D3, F3, rei E3, agora vai acabar a festa, né? Rei F5, bispo C8, cheque, rei G5, bispo B7, e abandonou, né? Não adianta, ele vai poder ficar mexendo com esse bispo aí para todo lado, e esse rei vai segurar, o rei e o bispo vão segurar esses peões. E daí provavelmente ele chega mais rápido do outro lado, né? Então não tem jeito, o Maurício abandonou a partida, foi uma vitória muito interessante do Perigaz, jogou muito bem, ele dominou a partida inteira, né? Mas valeu, pessoal, muito obrigado. Nós vamos começar a acompanhar esse torneio, eu vou acompanhar as partidas agora diariamente. E vou começar da terceira rodada, infelizmente, nós perdi 2 rodadas, não sabia que estava tendo um torneio, descobri hoje. Fui olhar no Chessbase lá algumas coisas e estava vendo o torneio. E a hora que eu olhei que tem um monte de jogador forte, falei, vou acompanhar esse torneio. Mas agora, daqui para frente, eu vou acompanhar. Tá bom? Valeu, pessoal, até mais. Obrigado, um abraço. Aí não esqueça de clicar nas notificações. Se você não está inscrito no canal, se inscreva. Um abraço, até mais.